pessoal! Hoje o episódio é mais do que especial. Nós vamos conversar hoje com Larissa Carvalho, jornalista, e ela também é mãe do Theo. E ela vai falar de uma causa super nobre, muito importante, que é a causa do teste do pezinho ampliado. Ela vai nos contar um pouco dessa história. Obrigada, Larissa. Muito obrigada pela entrevista. Eu sou feliz demais de estar aqui. Adorei você desde o dia que eu te conheci. Muito bom participar com você do programa. Eu que fico muito feliz. Né? Larissa, me conta um pouquinho, como é essa história do teste do pezinho ampliado? Então, olha, quando a gente vai fazer o teste do pezinho na criança, quase sempre a gente automaticamente vai para o teste do pezinho do SUS, né? Sim. Que o posto de saúde oferece. Os pediatras, de uma maneira geral, orientam isso. Precisa fazer o teste do pezinho entre o 3º e o 5º dia. Eu não sabia, e pelo visto, assim, quando eu vou conversando com as pessoas, ninguém tem essa informação. O nosso teste do pezinho é pobre demais. Muito precário. Só mostra 6 doenças. Ele só detecta 6 doenças de uma imensidão, assim, de quantidade de doença metabólica, genética, que o teste do pezinho é capaz de revelar. Uhum. Então, tem país que o teste do pezinho mostra 50, 43, 39. Aí, quando eu vi que o nosso era só 6, meu queixo caiu. Eu falei, poxa vida, como que a gente tem um teste do pezinho precário, né? Sim. Ele é muito pobre. Existe um ampliado na rede particular. Em Minas Gerais tem no Hospital Mater Dei. Em São Paulo, a PAI de São Paulo oferece. Sempre a gente tem que pagar para fazer. Mas eu nem tinha conhecimento disso, eu não sabia. Eu descobri depois que a gente foi vítima desse teste do pezinho tão ruim, né? Tão fraco. E pelo SUS, então, só o teste do pezinho, que não é ampliado, que é aquele teste de pezinho convencional que todas as mães fazem. Exatamente. Ele detecta 6 doenças. Acontece que essa família de doenças que o teste do pezinho detecta é uma família muito extensa. São mais de 50. E todas as doenças que o teste do pezinho detecta são doenças muito graves. E doenças raras que podem levar a cegueira, a dificuldade de movimentos, né? Se a mãe não começa a tratar ali naquele comecinho de vida, nos primeiros dias, vai dar sequela. Então, as mais graves são essas que você citou. Tem bebê que fica cego, tem menino que perde os movimentos. O meu filho, Theo, perdeu neurônios. Sim. E como que aconteceu isso, Larissa? Então, é assim, a doença dele chama acidúria glutárica. É uma doença rara. Um bebê a cada 30 mil, é a estimativa, nasce com essa doença. Quando o bebê tem essa doença, ele não tem capacidade de metabolizar a proteína. Um geneticista me explicou de um jeito bem lúdico, assim, parecendo explicação para criança, mas é o jeito melhor da gente visualizar. Todo mundo tem dentro de si umas tesourinhas, uma para cortar gordura, outra para cortar o sal, vitamina A, vitamina E, proteína. Quem dá uma perninha da tesoura é seu pai, quem dá outra perninha é sua mãe, na combinação genética. A tesourinha do Theo, que seria para cortar proteína, não corta, ou corta muito pouco. Quem deu uma perninha curtinha fui eu e a outra perninha curtinha dessa tesourinha meio cega foi o pai. Entendi. É o encontro de 2 genes recessivos. Aquilo que a gente estudava na escola, azinho dá olho azul. No caso dele, para a tesourinha funcionar tinha que ser P de proteína, Pzão, Pzinho ou Pzão, Pzão. Pezinho juntos não dá certo. Aí não dá. Aí ele não metaboliza. Então o corpo fica com aquela proteína inteira lá dentro dele. Não está picotadinho, então o corpo não absorve. Aquela proteína inteira acaba liberando um ácido que cai na corrente sanguínea, é como se fosse uma intoxicação. Cai na corrente sanguínea e esse ácido vai instalar lá no cérebro, num cantinho que chama núcleo da base. É sempre no mesmo canto que instala. Sim. À medida que aquele ácido vai se acumulando, ele vai matando neurônios. Ele é tóxico para o neurônio. E aí eu não sabia, cheguei em casa depois do teste do pezinho que não detectou a doença. Aí eu achei que estava tudo bem, eu saí com o teste do pezinho lá, tudo jóia, o menino não tem nada. Eu fui para casa, vou amamentar. Amamentei. A cada golada no meu peito, eu já comecei a matar os neurônios. Depois vieram as papinhas, com feijãozinho, com carninha, tudo que a gente dá. Como isso é sério, né? E a falta de informação que leva a uma situação assim, que poderia ter sido evitada. Poderia. Meu menino podia estar correndo por aí, ele está numa cadeira de rodas. Olha, se ele tivesse detectado o teste do pezinho, a doença dele, ali no 2º para o 3º dia eu já teria adaptado a rotina alimentar dele, né? Eu não ia amamentar, eu não ia dar essas papinhas. Então eu demorei muito a descobrir, porque assim, com 4 para 5 meses vieram os primeiros sinais.
Sim. O Theo não rolou, não bateu palma, não firmou o pescocinho. Foi quando você começou a perceber, então, que havia algo errado. Exatamente, era um bebê no processo assim, dele. mole demais. Sim. Todo menino tem uns marcos, né? É hora de bater palminha, rolar. Já firmou a cabecinha? As pessoas perguntam, né? É verdade. E o meu não tinha nada para contar. Meu menino não estava fazendo nada de novo. Continuava um bebezão, molengo. Uhum. Entendeu? E aí Falei, você esse menino tá percebeu que algo diferente. estava errado. A pediatra também. A pediatra com 4 para 5 meses falou, olha, vamos fazer uns exercícios. Falei, será que eu tô dando muito colo? Ele tá preguiçoso, né? Mas aí depois de um mês de tentativa, de fisioterapia, nada dele enrijecer. E aí naquela hipotonia toda, ela falou, não, nós vamos fazer uma ressonância magnética. Aí a ressonância mostrou que ele tinha uma lesão nesse cantinho do cérebro, que foi o núcleo da base. Aí começou a minha luta por um diagnóstico. E aí é muito difícil, porque é uma doença rara, né? É raro. E sendo raro, para ter um diagnóstico preciso é muito pior, né? Porque você leva, é uma caminhada muito longa. E como que assimila essa situação, né? De repente você... porque todas as mães, elas querem ter um bebê, entre aspas, perfeito. Né? É o sonho. É o que a gente mais da escuta, perfeição, né? Que venha com saúde. Que venha com saúde. Aí eu sempre, essa frase me dói lá no íntimo, eu falo, o meu não veio, mas mesmo assim eu sou feliz com Não, ele. mas a perfeição não está aí, né? É feito o meu caso, né? Eu uso uma cadeira de rodas. A perfeição não está nisso, né? É uma particularidade que o Theo tem. Então, assim, a gente tem que administrar. Claro que nós não estamos preparados, o país, nem em Minas Gerais, para isso. Mas eu fico pensando, como é necessário ampliar esse teste do pezinho? E por isso vocês estão fazendo uma ação, né? Que é uma Hoje eu petição. vejo uma grávida, meu coração já esfria. Antes parava de emoção, hoje me esfria. Eu penso, será que tem mais um Theo vindo aí? E não poderia ser assim. Eu cutuco todas as grávidas, igual louca da pracinha. Eu cutuco e pergunto, você já sabe que existe o teste do pezinho ampliado? É muito importante. Faz, paga, vai no hospital. Uma amiga minha ficou grávida agora e eu falei com ela. Falei, vai lá e faz o teste do pezinho ampliado. Isso deveria ser feito pelo SUS e no Brasil já implantar o teste do pezinho ampliado. É a nossa luta, né? Por isso, depois que meu coração acalmou, eu me conformei, a gente entendeu que o que tinha matado o neurônio dele foi comida e comida boa, né? Isso tudo doeu muito dentro de mim, muito tempo. Mas depois que eu absorvi, eu pensei isso, o que eu posso fazer pelos próximos Theos que virão? Eu só comecei a pensar nisso, que o meu já é isso. Temos que trabalhar com ele assim, tentar desenvolver o máximo possível a independência e vamos cuidar. Dar qualidade de vida. Assim. Agora, os próximos a gente pode evitar. Sim. Porque tem criança com a doença do Theo que pula corda. É mesmo? Toca piano nos países onde a doença é detectada no teste do pezinho. Sim. As mães cuidam desde o começo, uma super dieta, tudo muito restrito. Ok, é uma vida difícil, mas nada comparado com o que o Theo vive hoje. As restrições que ele tem, né? Então, aí eu entrei nessa luta. Existe uma ONG que chama Vidas Raras, que é da Regina Próspero. Ela tem 2 crianças que têm doenças que deveriam ter sido diagnosticadas pelo teste do pezinho, não foram. E aí, então, ela fundou essa ONG com essa ideia, vamos mudar o teste do pezinho no Brasil. Ela já tinha uma petição pública que precisa de 1 milhão de assinaturas. Daí eu falei, então eu quero participar disso. Desde intrusa mesmo, fui entrando na rede social, mandando mensagem, mandando a história do Theo para eles, e eles me acolheram muito. E aí, toda vez que tem um encontro da ONG, que tem uma artista que fica grávida, eles tentam de ir lá falar com a artista, eu tento de cá, e a gente vai tentando junta, eu e as assessoras dela. E aí, eu meio vou fazendo parte com eles dessa campanha, com o máximo que eu posso colaborar, tentando recolher esse 1 milhão de assinaturas. E como é que faz para a gente recolher essas assinaturas? Quem quiser assinar e participar dessa petição? A petição pública está num link que chama pezinhonofuturo.com.br. Pezinho no Futuro. Então, se a pessoa acessa ali, ela vai gastar, em média, 11 segundos. A gente já fez a conta. Ela põe o nome dela, o e-mail, uma identidade e pronto. Esses dados são super sigilosos, a gente não passa para ninguém, é tudo super controlado. E aí vai computar na hora. Obrigado, você concordou em ampliar o teste do pezinho. Se a gente conseguir 1 milhão de assinaturas, a gente não depende de senador, deputado, de lei, de nada. Que no Brasil é tão difícil, né? O governo federal, o Ministério da Saúde vai ter que trocar as máquinas. As máquinas hoje super pobres, que só detectam 6 doenças, vão ter que ser jogadas fora e eles vão comprar as novas que detectam 54. Aí quando uma mãezinha descobre lá no teste do pezinho
que o neném tem problema, ela já começa a agir e já evita a sequela. Ótimo, e nós vamos conseguir. Amém. Tenho certeza que a gente vai Amém. conseguir. É o nosso sonho. Tem alguns senadores, alguns deputados com muita boa vontade que já tentaram, estão tentando Sim. passar em Brasília, convencer os outros colegas. Mas esse processo da petição vai ser muito mais rápido, porque a gente conseguindo esses 1 milhão de assinaturas... A gente tem 100 mil, está um pouco longe. Está um pouco longe, mas vai dar, eu acredito que as pessoas... Todas as mães deveriam pensar nisso, né? Todas as mulheres, né? Não só as mulheres, como os homens, com formação de família, né? Para que isso seja ampliado, o pezinho seja ampliado e que a gente consiga conduzir. E como que é seu relacionamento hoje com o Theo, a cadeirinha de roda nova dele, como que é? Extenso, Adriana, eu enrolei o máximo que eu pude. Eu andava com ele em carrinho de bebê, gente, o pé batia no chão, assim, já no final. Não tá cabendo Porque eu mais, falei, né? no final, um dia uma pessoa falou, você é neném na cadeira de bebê? A pessoa não fez maldade. Ela não percebeu que ele é especial. Aí ele fez assim, não, né, com aquela raiva dele que ele odeia ser chamado de bebê. E aí depois desse Ele dia, cresceu, ele é um menininho. ele não queria mais a cadeirinha de bebê, Sim. o carrinho de bebê. Aí eu falei, gente, não adianta mais, eu vou ter que encarar isso. Então foi difícil, ela ficou lá olhando para mim, eu para ela, aquela cadeira na minha sala gigantesca. Mas hoje, esse menino é tão feliz na cadeira. Sim, é uma liberdade dele. Ela tem uma mesinha acoplada, então ele já brinca. Sim. E ele fica muito independente ali. Então, como ele ficou feliz, eu já fiquei também, já absorvi tudo. É difícil para lá e para cá e nas nossas calçadas, né? Nós não temos mobilidade, não tem mobilidade. Né, acessibilidade aqui em Belo Horizonte. Não tem. Às vezes eu me vejo assim no meio da rua com ele, mas eu enfrento isso. Eu enfrento isso todos os dias e todos os dias caio no buraco. E a gente precisa mudar isso, né? Então, assim, é questão de saúde pública que a gente está falando e questão também de mobilidade, né? A gente precisa dessa empatia das pessoas também, se colocar no lugar do próximo e perceber que aquilo pode acontecer com você também, né? E necessariamente vai acontecer quando você ficar idoso, porque sua mobilidade vai reduzir. Eu falo muito isso, né? Ou, algum momento da vida, você está grávida, você tem uma mobilidade reduzida. Você quebra uma perna, um braço, você está numa situação de mobilidade reduzida. E você vai envelhecer, se Deus quiser vai envelhecer. E aí sim, também vai precisar. De uma calçada É digna. preciso, né, começar a pensar nisso. Como eu mudei meu olhar, assim, eu não prestava atenção em nada disso. Eu fazia, às vezes, uma reportagem atrás da outra sobre essas questões de mobilidade, mas tudo naquela correria e sem tocar o coração. Hoje, meu olhar é completamente diferente. Eu vejo uma calçada linda, assim, eu falo, gente, que gratidão para o povo desse prédio que fez uma calçada digna. É verdade. Hoje eu tenho outro olhar. Eu falo muito nas minhas palestras que eu não gostaria, me chamam muito para fazer palestras sobre inclusão social e sobre acessibilidade. Eu falo, eu não gostaria de falar sobre isso, nem de inclusão social e muito menos de acessibilidade. Primeiro que eu acho que a inclusão social começa na família, começa na infância, para se incluir todo mundo, para todo mundo ser, tá unido, não existe o diferente com o olhar da diferença, né? E depois da acessibilidade. Por que a gente tem que batalhar por acessibilidade? É o direito de ir e vir. É inacreditável. É o direito de ser, o direito de escolha. Isso deveria ser natural. E só você diz isso que a gente ensina, né? Deve ensinar na família, os meus outros filhos, como eles são outros meninos hoje, depois do Theo. Eu tenho o João, de 13, a Mariana, minha enteada, de 15. Eles são meninos hoje mais pacientes, que me pedem menos coisas porque pensam que o irmão precisa mais em quase tudo. Então, tudo mudou na minha casa. Ele é super amado, a gente até mima, de tanto que a gente cuida, ama, lambe. Que lindo, que coisa Ele é boa. muito alegre, ele entende tudo, né? É uma característica dessa doença. Não mata neurônio na parte cognitiva. Mas ele compreende. Mata neurônio na parte motora, assim, responsável por esse tônus, essa capacidade de a gente ficar em pezinho, né? Mas a parte cognitiva, ele entende tudo, assim, eu faço combinado com ele. Ele é um lindo. E vocês dois são muito lindos, eu acho uma maravilha. O pai dele é um homem também muito doce com ele, assim, uma paciência. Outro dia ele falou comigo assim, vê se alguém não vai querer esse menino por perto, um menino encantador desse. Eu esqueci essa frase, que eu falei, tô com medo de levar nessa escolinha de música, ele fica lá boiando. Quem não vai querer esse menino por perto? Larissa, que coisa boa, fiquei tão feliz de você me conceder essa entrevista para o canal Vidas Ensinas, que é um canal que trata de invisibilidade social, de causas que precisam ser faladas. Legal. E precisa, são os invisíveis. Somos invisíveis.
Então, estamos fazendo parte dos invisíveis e não deveríamos estar, né? Aí eu fiquei tão feliz, muito Obrigada. feliz mesmo, Eu viu, pela mesma, entrevista. que fiquei de verdade. A causa de vocês é minha agora, para sempre. Muito obrigada, é a causa sua, a sua é nossa também. Isso. E vamos lutar por isso e vamos conseguir. 1 milhão de assinaturas. Vamos A vamos gente em muda frente. tudo. A gente vai poupar muito menino de cadeira de rodas, da cegueira. São alguns segundos por uma assinatura. Isso, agora é só seguir em frente, assinar a petição no link abaixo, pezinhonofuturo.com.br e vamos lá, vamos acabar com essa morosidade desse Uma governo, injustiça, né, para né? colocar tudo que nós temos direito em prática. É isso aí. Obrigada a vocês por ter assistido mais esse episódio do Vidas em Cenas. Os próximos virão com mais causas, mais invisibilidade social, essa causa tão importante que é tão pouco falada pela mídia. E também convido vocês para acessarem tendenciainclusiva.com.br e também o Viver Eficiente, que valoriza as diferenças.